En Brasil también, el presidente Bolsonaro, de extrema derecha, aliado de la extrema derecha fascista de Venezuela, también él gritó fraude y no aceptó la derrota. Y fue el tribunal de Brasil quem decidiu. O que tá vendo? O que tá vendo? Quando o Maduro diz pro Lula que quer fazer uma outra eleição, com essa coisa completamente estapafúrdia, de não cagar nem sair da moita, né? Não ter uma opinião específica pro Venezuela. Se tiver uma opinião específica sobre a Venezuela, condenando peremptória a eleição fraudulenta, ele vai desagradar a sua base. E se ele apoiar a eleição da Venezuela, ele vai desagradar o Brasil inteiro, que tá vendo o que tá acontecendo na Venezuela, que é uma ditadura sanguinária. E se ele endossar essa eleição, eventualmente todo mundo vai saber e se projetar que a Venezuela, na verdade, é aqui no Brasil. O Maduro é muito esperto nesse sentido. Ele fala, então, eventualmente, a sua Suprema Corte decidiu. Havia dúvidas da eleição e a sua Suprema Corte decidiu que você era eleito. Como é que você pode contestar a minha? A minha Suprema Corte decidiu que eu também era um eleito. Aí você tem uma projeção espelhada do Maduro no Brasil, porque ele sabe, o Maduro, que o Brasil é uma ditadura subliminar, não tem banho de sangue, como ele, Maduro, faz diariamente, matando e torturando seus inimigos, mas aqui é uma ditadura séptica. Ele pega, sei lá, gente como Paulo Figueiredo, tira a conta bancária, tira o passaporte, dá mandado de prisão, censura, tira a rede social e deixa lá. É uma morte simbólica, né? Não precisa matar ninguém aqui no Brasil. Então, é essa projeção espelhada que o Lula tem receio. Só que ele está, como o Paulo falou também, eventualmente entre uma ditadura que se coloca no bloco dos ditadores reais, da China, da Rússia, da Nicarágua, da Venezuela, que é quem o Lula quer fazer parte, na verdade, e entre o princípio globalista, daquela ditadura cética limpinha, de que o Alckmin faz parte, que o Alexandre de Moraes, que colocou o Lula dentro do poder novamente, faz parte. Então ele fica nesse jogo, o Lula, fica nesse jogo esquizofrênico, entre se assumir como candidato, hein, a um ditador real, porque a ditadura aqui é mais complicada, é uma ditadura do judiciário, o Lula é uma espécie de rainha da Inglaterra, um preposto do Supremo Tribunal Inquisitorial, que colocou o Lula lá para destruir o Bolsonaro, para destruir os conservadores, para destruir a direita brasileira, com anuência e apoio da própria imprensa brasileira, que agora está começando a ficar com medo, que ela começa a ser tolhida e censurada também. Então o Lula fica nesses dois jogos. É o bloco dos ditadores reais, Nicarágua, Venezuela, Cuba, China, Rússia, e o bloco globalista que o colocou novamente no poder. Essa esquizofrenia é que está marcando o governo Lula. Ninguém sabe se o Brasil é do bloco da possibilidade globalista ou da possibilidade da ditadura. Do ponto de vista formal, não há nada de globalista. Porque os próprios globalistas que colocaram Lula lá, novamente, na cena do crime, como diz o Geraldo Alckmin, eles têm uma atitude muito mais ditatorial do que qualquer governo de pseudo-democracia ocidental que existe no mundo. O Canadá chega mais ou menos perto. Mas ninguém chegou perto do princípio de uma ditadura pseudo-progressista que existe no Brasil, em que a Suprema Corte enfia a goela abaixo, pautas, inclusive, pseudo-progressistas. Liberação de drogas, liberação de aborto, leniência em relação à criminalidade, de tráfico, de pedofilia, de assassino. Nenhum tipo de leniência em relação a crimes de opinião que eles colocam como fake news, como discurso de ódio. Aqui, o Brasil hoje, Paulo Figueiredo, virou um laboratório para uma ditadura globalista perfeita. Porque a Suprema Corte dita os rumos da nação, dita as pautas da nação. E coíbe, chama de nazista, chama de fascista, Sim. chama de racista quem não se coaduna a eles. O Lula é simplesmente uma peça na engrenagem, percebe? O Lula não é um presidente da República, é uma rainha da Inglaterra. O Lula, quando começar a se tornar um problema para essa ditadura globalista do judiciário, ele vai ser jogado para fora. É claro que o Alexandre de Moraes, é claro que o STF prefere Geraldo Alckmin na presidência. O Lula, enquanto ele ficar quietinho, enquanto ele ficar nessa esquizofrenia, ele vai ser utilizável pelo sistema. A partir do momento que ele se rebelar, ele coloca-se fora. Mas o Lula também é esperto. Então ele fica nesse jogo, nesse mise-en-scène, vai lá, vai cá, fica nessa esquizofrenia, ele sabe que a imprensa vai sempre, no fim das contas, apoiá-lo. Então ele fica nesse jogo, nesse palavrão esquizofrênico, que justifica a sua permanência no seu pseudo-poder.